A paz do Senhor, meus irmãos. Eu, o pastor Oséias, mais uma vez aqui na Escola de Profeta, para estarmos dando continuidade aos nossos estudos e videoaula. Quero desejar a você, seja muito bem-vindo. Fica conosco até o final, porque hoje temos um estudo recheado da palavra do Senhor e da presença do Espírito Santo. Eu creio que você vai ser edificado se permanecer até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Te espero depois da vinheta. Pois bem, meus irmãos, vamos trazer mais um estudo na Escola de Profeta. Aula passada, nós aprendemos e trouxemos provas bíblicas sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, sobre a natureza divina dele. Se alguém chegar até você e perguntar para você, para você provar que Jesus, ele era Deus, como que você responderia essa pergunta? Pois bem, se você não sabe responder essa pergunta, eu convido você a voltar à videoaula passada, que lá tem todas as respostas bíblicas sobre essa pergunta e lá tem todas as bases bíblicas provando sobre a natureza divina que Jesus era, é 100% Deus. Não era, ele é 100% Deus. Dando continuidade, nós vamos aprender hoje sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sobre a natureza humana, tá? Então vamos tratar sobre esse assunto hoje, mas antes disso, eu quero dar os meus parabéns a todos aqueles que nos ajudou a atingir a 500 inscritos em nosso canal. Glória a Deus. Amém? Isso é para você se pôr de pé e dar um glória a Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Todos aqueles que se inscreveram, todos aqueles que estão nos acompanhando em nosso canal, não só a Escola de Profeta, mas acompanhando todos os nossos cultos, online, presencial e todas as pregações que estão ali disponíveis para você. Amém? Se você um dia quiser também nos visitar, fica à vontade. Tem o endereço aí em nosso canal da nossa igreja. Continue nos acompanhando. Amém? Continue nos ajudando, compartilhando essa videoaula, essas mensagens, deixando aí o seu like, o YouTube entender que isso é proveitoso. Amém? E não deixe de comentar. Amém? Então continue nos ajudando para podermos estarmos crescendo e divulgando melhor o Evangelho e fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado, que Deus te recompensa em nome do Senhor Jesus. Agora vamos a 1000, já chegamos lá. Amém? Pois bem, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, vamos falar da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Esse é o título, tá? A encarnação era o começo de uma nova criação, foi algo novo em toda a criação. Nunca houve em toda a história da humanidade Deus se encarnando. Deus ele preparou, ele não esperou, mas Deus ele preparou, né, todo o tempo e ocasião para o seu filho se encarnar. Então, foi algo novo na criação. Foi algo novo, né, e especial. E hoje, para falarmos da natureza humana de Jesus, nós vamos falar da encarnação do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a encarnação do próprio Deus que se fez carne. Alguém estava para vir ao mundo que não era meramente homem, ou seja, nós aprendemos na aula passada que ele é 100% Deus. Ele é eterno, ele é infinito, ele é o todo-poderoso, tá? Ele tem os atributos de Deus onipresente, onisciente, tá? Onipotente, tem todo o poder. Tá? Aprendemos também, se você não sabe aí,
sobre a pré-existência de Cristo. Aprendemos algumas videoaulas passadas também. Aprendemos também que ele é o agente da criação, ele é o próprio criador, tá? De toda a criação da face da terra, do universo e da humanidade. A encarnação é um dos maiores eventos da história do universo. Foi a entrada da segunda pessoa da Trindade na esfera humana, essa pessoa que é Deus. Eu quero ler com vocês Filipenses 2, como lemos na aula passada, e esse estudo sobre as duas naturezas de Cristo, já tratamos sobre a natureza divina, agora vamos tratar sobre a natureza humana, e é fundamentada, tá, em cima desse texto bíblico, Filipenses 2, 6, 7 e 8, que diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser repetido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha para cá. Pois bem, no verso 6, na aula passada, ele foi tratado em cima desse verso 6, que mesmo existindo na forma do quê? De Deus. Então, toda forma, todo atributo, né, tudo aquilo que consideramos ser um Deus, trouxemos na aula passada. Então, na aula passada foi tratado sobre em cima desse verso 6, tá? Vírgula, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou. Então, vamos tratar nessa aula como base esse verso 7. Assumindo a forma do quê? De servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, o verso 6, ele tinha a semelhança e a forma de Deus. O verso 7 agora, ele tem a semelhança de humano. E reconhecido em figura humana. Então, essa aula é tratada em cima desse verso 7. Amém? Jesus Cristo é o único da Trindade, que tem um corpo físico. Você já pensou e imaginou isso? Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 4, e o verso 24, ali vai dizer que Deus Pai, ele é Espírito. Então, Deus Pai, ele é Espírito, ele não tem uma forma física. A Bíblia declara e ensina que ele é Espírito, a sua matéria é Espírito, é espiritual. Hebreus também traz uma base bíblica sobre o Pai e sobre a sua essência e a sua forma física, que é Hebreus, capítulo 12, verso 9, vai dizer, Pai dos Espíritos. Por que ele é o Pai dos Espíritos? Porque todo Espírito emana de Deus. Quando ele foi criar o homem, o ser humano, ele soprou nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. Ezequiel 37, quando ele diz, sopra sobre os quatro, quando até o teu espírito, porque emana de Deus, e todo aquele vale de ossos secos se tornou carne, se tornou alma vivente por causa do espírito. Então, Deus, ele é espírito, e todo espírito emana dele, por isso que ele é chamado de Pai dos espíritos. Então, Deus não tem um corpo físico, a sua essência, sua matéria é espiritual. Assim também o Espírito Santo, não já está dizendo, é Espírito Santo. Também ele é espiritual, ele é espírito. O Filho também era espírito, quando era o verbo. Você não está vendo letrinhas de palavras saindo daqui, assim era o verbo saindo da boca do Pai. Não era algo visível. Porém, o Filho se encarnou, então ele se tornou
corpo físico, essências, natureza física, carne, osso, sangue, nervo. Então, nesse momento da encarnação, no momento da encarnação, na plenitude dos tempos, Hebreus 3, não lembro o verso, talvez 14, que Deus enviou teu filho na plenitude do tempo, no tempo exato, tá? Veio o teu filho para se encarnar e ter um corpo físico. Então, Jesus, ele é o único da Trindade, no momento da encarnação, que tem um corpo físico, tá? Hebreus 10, 5 vai dizer assim, leia comigo. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, né, quando ele se encarnou, tá? Na sua encarnação, se tornou carne, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, porque os três não tinham um corpo. O pai preparou um corpo para o filho recebeu um corpo. Então, esse corpo foi preparado pelo pai, para o filho se tornar físico, corpo físico. Deus preparou um corpo para ele. Ele quem? Jesus. Porém, ele preparou a igreja para ser o corpo de Deus por meio do Espírito. Aí então você fala, então, só Cristo então tem um corpo físico. Cristo tem um corpo físico até a sua ressurreição. Ele ressuscitou, foi recebido ao céu em glória. E quando foi recebido no céu em glória, desceu o Espírito Santo. E quando desceu o Espírito Santo, ele fez morada em nós. Deus preparou um corpo para seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo, o Senhor Jesus, preparou a igreja, preparou uma multidão, preparou todos nós para ser o corpo de Deus, para ser o corpo físico de Deus. Então, Deus ele tem um corpo? Tem. Eu e você somos esse corpo físico. Quando ele faz morada por meio da presença do Espírito Santo. Amém? Então, a Trindade, ela tem um corpo físico. Por meio do teu Filho se encarnando primeiramente. E depois, pelo meio do Espírito, ele vem ao teu Espírito Santo para fazer morada em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Isso mereceu um glória ou mereceu um like aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É para se colocar de pé e dar glória a Deus. Irmão, é sério, falando a verdade. Eu senti a presença de Deus fazendo esse estudo. Então, esse estudo está recheado. Está aqui. O Espírito Santo, senti muito a presença do Espírito Santo. Então, vamos continuar aqui e eu creio que Deus vai te abençoar. Porém, nós, a igreja, somos o templo e o corpo dele. 1 Coríntios 3, 16, vai dizer isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, por meio do Espírito Santo, se torna Cristo, Deus tem esse corpo, o corpo que é a igreja. Somos esse corpo, tá? Por meio da presença do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Em outras palavras, a encarnação foi o ato pelo qual o eterno Filho de Deus tornou-se para si a natureza humana. Jesus, ele é o único da Trindade que carrega a natureza humana e a conheceu. Pois bem, vimos aí que ele era o único, mas depois da descida do Espírito Santo, o Pai também teve o corpo que é a igreja, né? Porém, o único da Trindade, que é o Filho, ele é o único que carrega a natureza humana, as substâncias humanas. Ele é o único que a conheceu, porque ele se encarnou. Tá? Então, ele conheceu o que é a tristeza humana, o que é o sofrimento humano, tá? O que é ser traído, tá? O que sentir fome, o que sentir sede, cansaço. Então, ele é o único na Trindade que tem essa natureza humana. Por isso, ele é o nosso mediador. Ninguém melhor de ser o nosso mediador, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é o mediador entre nós e nosso Deus Pai. Amém? O fato mais surpreendente, extraordinário e maravilhoso em toda a história da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez um de nós. Ele que vive desde a eternidade e por meio do qual todas as coisas foram criadas. Leia comigo, João 1. Evangelho de João 1.
até o verso 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, sua eternidade está provada aqui e o seu poder de Deus está aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 3. Agora, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E eu esqueci de mencionar aqui o verso 14. O verbo se fez carne e habitou em nosso meio, vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Amém? Então, o primeiro verso traz aí o verso que ele é Deus, que ele estava com Deus e é Deus, que estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. E esse criador se fez carne. Ele que é o eterno, soberano e glorioso Deus infinito, reinando sobre todo o universo. Ele é a fonte da vida. O Criador, presta atenção, decidiu tornar-se criatura. Ou seja, a encarnação é isso. O Criador, ele decidiu se tornar-se a criatura. O homem, ser humano. A fim do quê? Qual é o objetivo da encarnação? Já passou na sua cabeça? A fim do quê? De resgatar a humanidade do pecado. Ela vai fazer um estudo também sobre isso. Qual era o objetivo da encarnação? Aqui já traz um pouco sobre isso, tá? Já adiantando os spoilers talvez da aula que vem. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, ou seja, como ele falou lá no Evangelho de João, ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Que era, e deixou, né, esse tempo do princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. O que o apóstolo João está mencionando aqui? Que desde o princípio que ouvimos, o que abriu o mar vermelho, o que alimentou o povo com o maná, desde o princípio, tudo aquilo do princípio que ouvimos, que libertou o povo do Egito, que levou o povo ali, alimentou o povo no deserto, tantas as coisas aí que você pode vir na sua cabeça, assim como eles ouviam, né? Agora ele está falando que com nossos próprios olhos, que os próprios olhos de João viram, contemplou. Ele foi uma testemunha ocular sobre tudo que aconteceu. E o que contemplamos e as nossas mãos palparam, a nossa mão pegou, eu peguei no verbo, eu relei no Criador. Que maravilhoso é isso, irmão. Pensa você fazer isso. Lá, quando nós ver ele na glória, vamos fazer isso. Relar no Criador, relar no verbo, abraçar ele. Amém? Ou seja, isso foi possível por causa do quê? Por causa da encarnação do Senhor Jesus. A encarnação do verbo. Foi possível. Aos olhos e as mãos palparam a respeito do verbo da vida. Amém? E vamos ter também esse privilégio naquele grande dia, em nome do Senhor Jesus. João, nesse texto, afirma que, de fato, ouviu, viu e tocou em Jesus Cristo, ou seja, no Emanuel. Isaías 7,14. Ele tocou no Deus conosco, Emanuel. Negar a humanidade de Jesus, irmãos, é negar a salvação. Porque a salvação, ela só veio por meio da humanidade dele, da encarnação dele. Então, negar a humanidade do nosso Deus é negar a salvação e toda a crucificação e toda a obra e ressurreição que ele fez. Jesus é Deus em carne humana. Ele não é metade Deus, é metade homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. É isso que estamos trazendo, as duas naturezas. Ele é Deus nessa natureza e ele é homem nessa natureza humana. Portanto, ele tem duas naturezas, divina e humana. Ele é tanto Deus como um homem, simultaneamente. Ele não é meramente um homem que tem Deus dentro dele. Ou seja, como nós. Nós somos um homem, mas que temos Deus dentro de nós. Só que ele não era isso. E ele não é nenhum homem que manifestou os princípios divinos. Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade encarnado. Hebreus 1:3 responde isso. Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A, a imagem exata de Deus é o teu filho. A expressão exata da glória de Deus é o teu filho. Está manifestado, está revelado no teu filho fisicamente. Toda a expressão exata do ser de Deus está revelada em teu filho. Ou seja, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Tem aqui algumas coisas que vou ver se eu consigo fazer isso aqui rápido. Algumas passagens, né, que eu vou só mencionar Jesus como Deus e Jesus como homem, tá? Como Deus, ele foi adorado em Mateus 2, e o verso 2 e o verso 11 sobre os magos do Oriente. Os magos do Oriente vieram adorar e adorou ele, mesmo ele sendo criança e recém-nascido, o adorou e ofertou ainda ali algo na vida dele. Ele também foi adorado pelos discípulos no barco, chamou ele de Deus quando ele acalmou a tempestade, e ele foi adorado também sobre as mulheres na ressurreição. As mulheres na ressurreição o adorou, né, quando viram ressuscitado. Ele recebeu orações dirigidas a ele. Só Deus recebeu oração. E Jesus recebeu a adoração. Quando? Estevão, Atos 7, 59. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele orou e falou: Deus, filho do homem, entrego o meu espírito a ti. Ele fez uma oração ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo recebeu isso. 1 Coríntios também, 1, do verso 1 ao 2, Paulo e a igreja de Corinto elevam oração ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus. Tomé, em João 20, 28, reconhece que ele é Deus. Quando ele pediu para Tomé: toca aqui, Tomé, nas minhas feridas, toca nas marcas, toca aqui. E quando Tomé toca e vê que ele é fisicamente ressuscitado, ele fala: Senhor meu, Deus meu. Está escrito lá, vale lá. Foi chamado filho de Deus em Marcos 1. Ele era sem pecado. 1 Pedro 2, 22, isso é importante. Ele foi humano, ele foi homem, teve toda a natureza humana, mas não herdou o pecado. Não tinha o pecado, porque não pecou em nada. Hebreus 4, 15 também vai dizer: ele sabia todas as coisas. João 21, verso 17, o próprio Pedro falou na praia ali para ele, quando ele pergunta 3 vezes se tu me amas, Pedro fala: Senhor, tu sabes de tudo. Ele é a vida eterna, João 10, 28. A plenitude da divindade habita nele, Colossenses 2, 9, porque nele habita corporalmente, olha. Porque nele habita corporalmente. Então, o seu corpo tinha toda a plenitude da divindade. Quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus. Ele tinha toda a plenitude no seu corpo, a divindade. A natureza humana de Jesus, Jesus como homem, ele adorou ao Pai e orou ao Pai. Eu falei para vocês que só Deus recebe oração. E como o Pai era Deus também, ele orou como homem ao Pai. Em João 17, verso 1, ele foi chamado de homem. Marcos 15, 39, João 19, 5. Ele foi chamado filho do homem. João 9, 35 ao 37. Ele foi tentado no deserto. Mateus 4, verso 1. Ele cresceu em sabedoria, físico e altura. Isso é importante. Lucas 2, 52. Se ele foi humano, então ele teve que ter crescimento de estatura e físico. Ele cresceu, como todo ser humano cresce quando era criança. Está em Lucas 2, 52. Ele morreu. Na sua morte saiu água e sangue. Irmãos, 2 textos que é bem importante para provar a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Qual? João 19, verso 34, que diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Água e sangue. São elementos da natureza humana. São substâncias. Você tem água e sangue dentro do seu corpo? O Senhor Jesus Cristo também tinha. Então é uma prova da humanidade dele. Então, quando alguém perguntar para você: prova para mim que Jesus ele foi 100% homem, você vai trazer essas bases bíblicas para ele. Prova para mim que Jesus foi 100% Deus, você vai trazer também essas passagens bíblicas que eu acabei de falar aqui em cima, tá? E se você quiser, melhor ainda, tem um like, né? Um link, tem um link, o like, deixa o like aí, vai. Tem um link
na descrição ali do estudo, o esboço vai estar ali, tá? Eu falei rápido aqui, não dá tempo, mas está ali pronto para você baixar e, e ver toda essa passagem bíblica. Amém? Então, esse texto de João 19, 34, para mim é uma das maiores provas da humanidade dele, que quando ele foi furado, saiu água e sangue. Ou seja, não falei que o Pai é espírito? Se alguém tentar furar ele, vai sair água e sangue? Não vai. Mas do Filho saiu. Por quê? Porque ele se encarnou fisicamente, e essa é a prova. Amém? Ele tem um corpo de, não só de água e sangue, mas ele tem um corpo de carne e osso. Lucas, outra prova também, que é fundamental sobre isso, é Lucas 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vejo que eu tenho. Então é outra prova. Assim como nós falamos de João 20, né, que Tomé tocou, quando Tomé tocou e viu, ele falou, Senhor Deus, Senhor meu Deus, reconheceu ali toda a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui trouxemos um texto provando na sua morte que ele era humano, e temos um texto também, Lucas 24, 39, provando a ressurreição, que ele ressuscitou, e na ressurreição não deixou de ser humano, não deixou de ser humano e nem deixou de ser Deus. Provando, ó, não sou espírito, me dá alguma coisa para me comer. Vem aqui, toca em mim. Tá? Não é um espírito vagando aqui, não, de morto, não. Estou ressuscitado, o meu corpo está ressuscitado, ele é físico, toca em mim, e ele foi ainda melhor. Tem alguma coisa para comer? Vamos comer, porque um espírito não tem fome, o espírito não come, não tem estômago. Ele tem um estômago, ele tem barriga, ele tem todas as substâncias, ele tem toda a natureza, tudo que eu tenho e você tem, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha. Outra prova da humanidade do Senhor Jesus é identificar Cristo conosco, ou seja, como nós, como acabei de trazer, como nós, tá? Ou seja, ele não apenas se tornou humano, mas também viveu como um de nós. Jesus teve mãe, pai, ainda que é adotado, aí teve um pai, teve irmãos e irmãs, tios, primos e avós, tá? Ele fez parte de uma família. Mateus 13, 55 e 56, vai dizer assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tem gente que acha que Jesus não teve irmão, Jesus teve irmão. E não só irmão, Jesus teve irmã. Olha o verso seguinte, e não estão entre nós todas suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Ou seja, eles ficaram admirados de ver toda a sabedoria, de toda a instrução que ele tinha por ele ser de uma família simples, né? Então, essa declaração declara que ele teve esses irmãos, e teve irmãs, teve pai, teve mãe, não só mãe, mas teve avó, teve tios, teve primo. O João Batista foi um dos seus primos, então, ou seja, é uma prova que é sobre a sua humanidade, tá? Aplicando sobre isso aqui, ele fez parte de nossa família terrestre, ou seja, ele fez parte da nossa família terrestre, ele teve uma família, uma linhagem, né? Para quê? Para que pudéssemos fazer parte da família celestial. Oh, glória a Deus. Merece um outro like aí, você que não deu um like ainda agora, esse mereceu. Ou seja, Jesus ele fez parte de uma família terrestre, para nós fazer parte da família celestial. Porque todo aquele que nele crê foi dado o poder de ser filho de Deus. Passamos de ser criaturas, se tornamos filhos. Amém? Então, por meio da encarnação do Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer parte da família celestial. Glória a Deus. O Filho de Deus deixou a glória junto ao Pai e entrou no âmbito humano, Filipenses 2:7, né? Se esvaziou e se tomou forma de servo e se achou, né, imagem de homem. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, tá? Encarnado, realizou a obra pela qual foi destinado e obedientemente. Filipenses 2:8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Tá? Então, esse é o objetivo da sua encarnação. Se humilhar e tornar-se obediente, morte de cruz, para nos trazer a redenção e nos salvar.
Tendo, tendo Jesus sido concebido de uma forma miraculosa, a concepção, né, sobre o ventre de Maria foi miraculoso. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar como se concebeu. A Bíblia fala que Maria foi envolvida pela glória de Deus. Então, esse envolvimento, né, que envolveu ela sobre a glória de Deus, algo milagroso, concebeu Jesus ali dentro do ventre de Maria, né? Gênesis 3,15, primeira profecia messiânica, a semente da mulher, ou seja, Deus estava dizendo já desde o início, ele vai se encarnar, ele vai ter uma natureza, ele vai vir da barriga de uma mulher, do ventre de uma mulher. Ou seja, esse esvaziar, ou seja, ele ter o Deus, o Criador que segura o planeta Terra em uma mão e uma criança em outra, o que dá os nomes às estrelas que fez todo o universo, agora ele se faz do tamanho de uma sementinha para caber dentro de uma barriga de uma mulher. Para quê? Para tomar toda a substância e humanidade humana. Porque é no ventre de uma mulher que recebemos, né, toda a substância humana, carne, osso, pele, nervo, sangue, água, coração, rim, tudo. Então isso foi miraculoso de Maria receber isso. Como podemos ter certeza de que ele era de fato um verdadeiro ser humano? Se isso foi miraculoso, então como vamos ter certeza? Hã? Primeiro argumento: Jesus nasceu. A concepção foi miraculosa, mas o nascimento dele foi normal. Foi normal. Foi um parto normal, não foi cesárea, teve um parto normal. A Maria em agonia ali, teve que pegar panos, pegar água, né? Então, quando o Senhor Jesus, ele teve um parto normal, ele nasceu normal como todo ser humano nasce. Ele não desceu do céu como um homem já feito, buf, já estou pronto aqui, já desci feito, já uma estatura, de uma tal estatura, não. Ele se fez mínimo para entrar na barriga da mulher e receber toda a natureza humana. Ele foi concebido no ventre de uma mãe humana e nutrido pelo cordão umbilical. Ele recebeu esse cordão umbilical e ele foi nutrido com nutrientes enquanto ele estava sendo formado na barriga da mulher, como qualquer outro ser humano. Tá? Sua concepção foi sobrenatural. Foi sobrenatural a sua concepção na barriga da mulher, para a mulher receber ele. Mas todo o seu desenvolvimento daí foi natural. Foi desenvolvendo tudo natural, como todo ser humano é. Hebreus 10:5 já diz isso aqui. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, ao entrar na barriga da mulher, Cristo disse: sacrifício, oferta, o que quiseste, mas preparaste para mim um corpo. Glória a Deus. Dando continuidade, seguindo. Segundo argumento que provamos a humanidade de Jesus. Jesus teve família. Esse esteve ligado biologicamente aos seus ancestrais e recebeu dele uma herança genética como qualquer pessoa. Sua genealogia é também uma prova da sua humanidade. Mateus 1, Lucas 3, vai falar da genealogia do Senhor Jesus, vai dizer tudo ali de onde ele veio. O crescimento a que se refere não é apenas em sabedoria e graça. Estou mencionando de Lucas 2:52, que vai dizer ali que o menino crescia em sabedoria e estatura. Ou seja, ele teve um crescimento, ele, né, teve que se desmamar, ele cresceu, né, criança, virou adolescente, jovem, homem. O crescimento que se refere não é apenas em sabedoria e graça, mas também em estatura. Isso é físico, ele cresceu fisicamente. Jesus foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Jesus cresceu porque era humano. Amém? Glória a Deus. Sua capacidade física era limitada. Sentia fome e fraqueza quando jejuava. Mateus 4, verso 2. Sentia sede. João 19:28. Ficava cansado. João 4:6. Jesus sentia dor, inclusive quando foi espancado, quando foi chicoteado, quando foi esfolado com aqueles espinhos, sendo chicoteado ali atrás, perfurado com a lança do lado, com os pregos né, na cruz do Calvário. De tão fragilizado que ele foi, ele precisou ser ajudado. Por quem? Por Simão Cirineu. Você lembra de Simão Cirineu? Que ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz? Lucas 23, verso 26. Tá? Então ele recebeu uma ajuda, né, para carregar, porque ele estava fragilizado fisicamente, seu físico, mostrando ali, né, que ele
é prova da sua humanidade, tá bom? Como eu já mencionei aqui, Lucas 24, ele também almoçou, né, na presença fisicamente com seus discípulos, tá? Irmãos, nascimento, crescimento, morte, com tudo isso, é possível um ser que não seja vivente nascer, crescer e morrer? Ou seja, tudo isso prova que ele é um ser vivente e foi humano. O nascimento, o crescimento, a morte. Então prova, tá? Se Jesus, um homem, não tivesse natureza humana, sentiria fome? Choraria? Teria necessidade de descansar? Ao qual ele teve tudo isso. Ou seja, 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, vírgula, homem. Jesus Cristo, vírgula, homem. Ele foi essa pessoa. Jesus Cristo é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, homem. Tornou-se homem para suprir a necessidade da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor traduziu por Deus conosco, Mateus 1,23, mostra que Deus está como homem e entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João 1, versículo 14. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Essas foram as provas bíblicas e o estudo sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e você, tendo todo esse estudo, você vai estar preparado a responder todas as perguntas sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso isso. E hoje ele está à destra do Pai, sentado, em corpo físico, glorificado. E naquele grande dia, aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos chegar lá, vamos abraçar, vamos o beijar e vamos falar: bendito é o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na graça e na paz. E até a próxima aula.